Bem, amigos, boa noite. É um prazer imenso poder ouvi-los, senti-los. Eu estou falando, estou ouvindo vocês através da... Começar de novo, é isso. Aqui, ó. Bem, amigo, olá, boa noite. É um prazer imenso começar a nossa conversa falando exatamente daquilo que eu acredito que nós temos que nos inteirar. Exatamente o que está se passando no mundo inteiro. Vocês sabem que a natureza é a mãe natureza. Sem ela, não vivemos. Sem elas, não temos oxigênio, não temos água, não temos alimentos, não tem a terra, não tem nada. Tudo isso é importante que nós saibamos o porquê do terceiro milênio e da energia racional no mundo atual. A energia que move os mundos siderais é a nós mesmos. O visível e o invisível é a energia elétrica e magnética. A elétrica e magnética não é essa energia que nos ilumina, que nós assistimos à TV, não. É a energia que move tudo que existe na visibilidade, na invisibilidade. Mas existe uma energia pura e perfeita, transmitida por um conhecimento que propositalmente veio ao mundo, a matéria, para nos mostrar que ele traz na sua leitura a energia racional da origem da humanidade. A origem que eu estou falando para vocês não é a origem que a antropologia mostra, não é a origem da matéria, é a origem de onde viemos, de um mundo novo, puro e perfeito, que não é novo para nós, porque nós nos reformamos deste mundo no mundo material. Exatamente nessa leitura, que é uma leitura bem repetitiva, tem pessoas que se acham muito inteligentes, sabem de muita coisa, não admitem ler pelas repetições. As repetições são propositais, inteligentes, sutis, mas exatamente para nos ajudar a entender, compreender, sentir o poder da leitura, certo? Com relação à origem de onde viemos, porque estamos aqui para onde iremos um dia. Então, essa leitura é uma leitura que veio exclusivamente, que é uma obra de 21 volumes, para a humanidade. Todos nós temos o direito de desenvolver em nós a glândula menor que temos no corpo, que está sentado no istmo do mesencéfalo, para nós evoluirmos. Chama-se pineal ou epífise. É uma glândula muito estudada pelos cientistas. E nós sabemos que essa glândula, a única função que ela tem é exatamente trazer para nós a origem da humanidade. A origem, como tudo começou, como tudo veio ficar deformado na matéria, que é o mundo, que é o universo inteiro, todo deformado, certo? Inclusive nós, que somos feitos de matéria grosseira. Por isso, nós adoecemos, apodrecemos, morremos. Este conhecimento não veio trazer para nós a lembrança da tragédia da morte, não. Veio nos mostrar o porquê existe a morte física. Isso é muito importante. Aliás, não só a morte física, a morte na matéria. Tudo que nasce, ou nós sabemos que cresce, refloresce e morre. Desde os alimentos até a nós mesmos. Então, eu gostaria de dizer a você que é muito importante que nós saibamos entender, compreender e sentir o que é uma cultura e não querer misturar
este livro com religiões, doutrina, filosofia, seitas e crendices. Esse livro não é nada disso. É uma cultura que nós estudamos para poder desenvolver em nós mesmos uma superioridade interior que é o nosso ser racional. O ser racional é o que nós tecnicamente chamamos de espírito e alma intelectualmente. Eu disse tecnicamente, porque o intelectual denomina a alma e o espírito, que é o ser racional, o ser que é descendente do verdadeiro racional superior. Quem poderia ser o racional superior? Eu não sou, você não é. O ser humano não é superior. Se for superior, nós não teríamos, não sofreríamos tanto, não morríamos e nem tampouco teríamos vivido essa pandemia. Por quê? Porque somos superiores, sabemos resolver tudo de um minuto para o outro. Não é assim. A vida não nos pertence. Se nos pertencêssemos, nós seríamos felicíssimos. Teria uma vida inteira de felicidade, paz e amor. No entanto, a vida é intercortada pela infelicidade, pela tristeza, pela angústia, pelo temor, pelo medo, quando perdemos qualquer coisa na vida humana, principalmente a vida das pessoas que amamos. Se você fizer um retrospecto de todas aquelas pessoas que nós já perdemos, que foram importantes em nossas vidas, nós, se não tivéssemos a inteligência e a compreensão que Deus nos deu para entender isso, seria muito difícil sobreviver e viver depois de tanta infelicidade. Bem, eu divulguei um conhecimento que vocês podem estudar tranquilamente, certo? A religião é a sua, Jesus é o Filho de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo faz parte da grandeza divina, então não tenha medo de nada. E nem eu sou fanática, nada. Eu amo a Deus acima de tudo. Bem, na telinha tem um site que vocês podem copiá-lo e pedir através do site essa obra, certo? E assim que eu tiver com o telefone do responsável aqui em Fortaleza por essa obra, eu colocarei na telinha, tá bom? Bem, muito obrigada, espero que tenham compreendido e vamos conversar com os nossos entrevistados, que eu passo a conhecê-los assim que eu chego aqui, tá bom? Boa noite. Meu café da manhã em família agora tem duas certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco.
Bem, amigos, estamos na nossa conversa. Como eu sempre digo, nossa conversa é o ideal para recebermos pessoas de todos os níveis culturais e sociais. Hoje nós vamos receber nosso amigo Chico Julião. É um nome muito sugestivo e antes de conversar com ele, que é professor de física, né? Na UFC. Na UFC, não poderia ser melhor. Né? Porque o UFC é realmente um prodígio, na minha opinião. Certo? Bem, antes de conversar com ele, eu gostaria de dar sempre uma sugestão. Procure ser verdadeiro o melhor que você possa. Totalmente verdadeiro ninguém é. Porque a vida é difícil, o mundo é complexo, as pessoas não são sinceras e a amizade é uma coisa muito importante. Mas nós temos que saber como se separar a amizade verdadeira da amizade social, que é uma amizade que todos nós temos que ter. Ninguém vive sem viver no meio da sociedade, porque todos os seres humanos precisam um dos outros. Se nós não precisássemos dos outros, nós não trabalharíamos tanto, nós não, é como se não lutaríamos tanto por um lugar ao sol, certo? E lembre-se também de uma coisa importante. Seu Chico Julião é professor universitário da UES, professor de física, mas está lançando um livro em homenagem ao teu pai, né? É meu pai. Teu pai. Imagine você, muitas pessoas poderão estar mais perto dele pelo valor pessoal dele e pela importância que ele vai ter em mais uma coisa, algo que ele faz na sociedade. Lembre-se, elogios fáceis não levam ninguém a nada. Elogiar é muito bom, é muito fácil. Tenha medo das pessoas fáceis de elogios e dos bajuladores. E não se enganem com as aparências. Elas, na maioria das vezes, não correspondem à verdade. Isso é muito importante. Isso é apenas uma dica, um lembrete, porque você sabe disso melhor do que eu. Todos nós passamos por momentos de decepções humanas, certo? Bem, vamos conversar com o seu Chico Julião. Pode chamar Julião, tá certo? Julião, porque né? Chico Julião é o meu pai. Mas é bem que ser você. Né? Ok, Você perfeitamente. está homenageando o seu pai. Perfeitamente. É conhecido como Julião. E o livro é Chico Julião, certo? Nós vamos mostrar a primeira obra que o seu pai tem em livros. Exatamente. Né? Porque mestrado, doutorado, isso não é obra. Isso aí é Não é obra literária. É uma né? obra científica. Que é o dever que temos de procurar melhorar o nosso padrão em tudo que fazemos. Bem, vamos lá. Então eu gostaria que desse boa noite e me dissesse o que levou o senhor a escrever esse livro em homenagem ao seu pai. O que é que tem de tão bom para contar? Então, boa noite a todos. Boa noite, Dona Maria Amélia. Não, me chamo só Maria Amélia. Boa noite. Dona, tá difícil. Boa noite, Maria Amélia, tá certo? É um prazer estar aqui sendo entrevistado por você para falar sobre essa obra literária que eu me dei de presente, né? Me dei de presente, porque e vai dar estou falando sobre também. meu pai, né? Eu não sou escritor, é a primeira vez que eu faço isso. Eu sempre trabalhei na área científica, né? Sou físico, professor da Universidade Federal do Ceará, pesquisador. Então, tenho vários trabalhos publicados a nível internacional, mas na área de ciência. Agora, nessa área aqui, estou investindo agora com muito prazer, porque estou falando sobre o meu pai. Certo. Agora, você me perguntou por que eu fiz. O problema é o seguinte, é que meu pai
foi uma pessoa que nasceu no interior do Ceará, no município de Várzea Alegre, distrito do Riacho Verde. Nasceu numa época de seca, praticamente seca. Foi em 1912. Certo. E ele passou a seca de 1915, e ele era uma criança entre 2 e 3 anos de idade e passou fome. O pai era um agricultor familiar, mas numa época de seca, o agricultor familiar tem que procurar trabalho fora. E ele passou muito aperreio, né? Então, mas ele conseguiu, meu pai conseguiu vencer tudo isso. Nasceu numa família pobre, de agricultor familiar, mas aos poucos ele foi se destacando perante os companheiros, os irmãos, etc., os meninos daquela época. E quando chegou na idade adulta, ele passou a trabalhar por conta própria, começou a empreender, daí porque o título do livro, Chico Julião do Riacho Verde, um empreendedor à frente do seu tempo. Porque ele nasceu nas Brenhas, né? Uma condição totalmente adversa. E conseguiu suplantar. Com 18 anos, a 7 anos, ele já montou uma mercearia. Aliás, com 12 anos de idade, conforme falo no livro, ele já ajudava uma senhora, uma comerciante, ia para as festas, porque o Riacho Verde, onde ele nasceu, é um local onde o pessoal gosta muito de festa. Padroeiro de Lé São João Batista, no mês de junho. Então começa as festas no mês de junho, os sambas, como meu pai falava, e se alongam o resto do ano. Enquanto o pessoal tiver um pouquinho de dinheiro, eles vão para as festas. Okay? Mas meu pai, ao invés de brincar, ele ia vender rapadura, pedacinho de rapadura, bolo, etc. À beira, tá certo, do local onde estava havendo a festa. E daí ele conseguiu se sobressair, com 17 anos, 18 anos, já montou sua mercearia própria. E, ao longo do tempo, ele foi se destacando. De merceeiro, né? Passou depois a ser, adquiriu terras, etc. Passou a ser um agricultor mais bem sucedido. E conseguiu, inclusive, ele era um analfabeto, porque lá no Riacho Verde não havia escola de jeito nenhum. E ele conseguiu, quando ele já era comerciante, ele conseguiu contratar um professor em Juazeiro do Norte, onde ele fazia as compras para a mercearia dele. Certo. E esse professor passou 6 meses ensinando ao meu pai, ensinando o português, desde a cartilha, desde a carta de ABC, a cartilha e o livro. Naquela época, no interior, as escolas não eram oficiais, tá certo? Como lá no Riacho Verde. Então, ele fez até o 3º livro de leitura. Mas aprendeu matemática, as 4 operações de contas, para poder comercializar, e aprendeu a ler e a escrever de tal forma que ele podia escrever aquelas compras, fiado, etc. Então, ele conseguiu se sobressair. Então, foi uma pessoa que empreendeu desde jovenzinho, e eu digo que ele é um empreendedor à frente do seu tempo. Mesmo? À frente do seu tempo. Primeiro que tudo, veja, ele conseguiu suplantar todas aquelas adversidades e, por conta própria, ele se educou. Ele conseguiu se alfabetizar, coisa incomum para aquela época. Enquanto todos os irmãos deles eram analfabetos, ele não era analfabeto. E ele teve um cuidado muito grande de educar os filhos. Então, lá no Riacho Verde não tinha escola oficial. O que é que ele fez depois? Que ele passou por todo aquele estágio e viu quão era bom sair da ignorância das letras, do conhecimento de matemática, etc. E ele construiu uma escola para os filhos. Foi, muito bem. Ele começou dando aula. Eu fui alfabetizado por ele. Oh, que beleza. Minhas 2 irmãs antes de mim, né, que mais velhas do que eu, foram alfabetizadas por ele. E depois quando eu tinha que sair para uma outra escola que foi criada lá no Riacho Verde, que era distante, ele disse, não, eu vou fazer uma escola aqui na minha casa. Aí construiu um prédio só para uma escola, para os filhos e a comunidade. Então ele contratou professora em Várzea Alegre, uma professora recém-formada, naquele tempo no curso normal, rural, e
levava a moça toda semana lá para o Riacho Verde e ela voltava no sábado para Vaza Alegre, que é o dia da feira, etc. Então, essa escola educou não só aos filhos dele, mas também as crianças da comunidade. E quando a gente já estava, por exemplo, eu fiz até o segundo livro de leitura lá na escola, que não era oficial, ele disse, não, eu vou levar meus filhos para Vaza Alegre. Aí construiu casa em Vaza Alegre. Construiu e nos levou para lá. Levou os filhos, separou os filhos da mãe e dele. Eu tinha 6 anos de idade, a outra irmã tinha 7 e a outra 8. Então nós saímos, fomos morar com uma pessoa cuidando da gente, com essa idade, filhos com 6, 7 e 8. Porque ele queria que os filhos se educassem agora oficialmente, numa escola oficial. E assim aconteceu. Eu queria dizer uma coisa muito importante. Eu tenho orgulho de conhecer. Muito obrigado. Continue. Pois sim. Então, aconteceu isso. Nós nos educamos até o 5º ano, naquela época só tinha o curso primário, naquela época se chamava Fundamental 1 de hoje, na época se chamava curso primário, né? Então nós fizemos o curso primário todo, aí depois ele disse, e agora o que é que eu faço com meus filhos? Vou mandar para o Crato, vou mandar para Fortaleza. Aí aconteceu o seguinte, ele teve um problema de saúde e veio se tratar aqui no sanatório de Messejana e aqui estando, antes de voltar para Vaza Alegre, que ele chegou aqui em dezembro de 1951, né? Voltou para Vaza Alegre, né? Já curado, graças a Deus, em junho do mesmo ano, mas já deixou aqui acertada a compra de alguns imóveis para alugar e trazer a gente para cá. É o que aconteceu, depois que ele chegou lá em Vaza Alegre, né, em 51, quando foi em 54, ele transferiu a família para cá, os filhos, e a esposa veio para cá. É uma vida muito Minha mãe veio para cá, se separou dele para ele ficar por lá, cuidando dos negócios e aos poucos vendendo o que tinha para poder se mudar para Fortaleza. Então ele fez todo esse sacrifício. Veio para cá, minha mãe veio em 54 e ele veio em 56. Para ele, não foi um sacrifício. Foi um esforço de felicidade e coragem. Aliás, ele teve uma jogada inteligentíssima. Eu conheci um homem, um jornalista de São Paulo, que um dia eu era muito jovenzinha, ele disse, Maria Média, existem 2 coisas importantes para se ganhar dinheiro: vender comida e remédio. E ele começou vendendo rapadura, coisas boas de comprar. E aí ele progrediu. Pois é. E assim fez toda uma história. Pois é, então veja o seguinte, como ele foi um empreendedor, estou falando da vida familiar dele, mas da vida profissional, você tem uma ideia, quando foi no ano de 1942, eu tinha 4 anos de idade, né? Então meu pai resolveu fazer uma construção de um açude, porque a pobreza era muito grande na época. E o pessoal tinha que ir para as frentes de trabalho, os pais de família. E ele resolveu construir esse açude a fim de dar trabalho para aquela pobreza, tá certo? Muitos que ele conhecia e já tinha sido companheiros desde jovens, né? Então, ele sustentou o pessoal durante a cerca de 42, no 2º semestre, sem nenhuma ajuda oficial. Prometeram, mas não chegaram. Geralmente prometem e não cumprem. Mas ele, para evitar que aqueles pais de família deixassem seus filhos com fome, eu tivesse que sair para as frentes de trabalho do governo federal, do governo estadual, ele sustentou. Ele era um comerciante que teve coragem e teve condições, graças a Deus, teve condições de sustentar até o final da cerca. Muito bem. Quantos, a tiragem dos livros, quantos? 400. 400? É. Bem, 400 exemplares. quem
Houve apoio de alguma universidade? Não, só minha. Só a sua, né? Só. Eu, quando lancei meus livros, Ah. eu mesmo custeei as despesas. Ah. Porque se algum órgão público ajudasse, nós teríamos que dar 50% do que fazemos para eles. Não é verdade? Pois é. Você não tem o direito de ficar com a obra. Apenas uma parcela é que é destinada a você. Que é muito melhor empreender, gastar, produzir uma coisa sua do que ter ajuda de algum órgão do governo. Esse é o meu reconhecimento pelo que meu pai fez por todos E o nós. senhor é a cara dele. Obrigado. Tenho um reconhecimento. Saber que uma pessoa nascida lá no Riacho Verde, naqueles cafundós do Judas, como se fala, e chegar a esse ponto de fazer com que a família tivesse outra condição. Uma trajetória, trajetória. né? E ele, como comerciante, graças a Deus, ele foi uma pessoa que alavancou o desenvolvimento, inclusive, da nossa comunidade lá do Riacho Verde. Não só com esse trabalho de 1942, mas ele foi um indivíduo que ele chegou a ter casa comercial em Vaz Alegre, ele comprava muito Ultrapassou a cerca do 15, que a Raquel de Queiroz fala tanto, né? Ele ultrapassou a de 15, ultrapassou a de 42 e a de 51, 52 também, que já foi quando ele se preparou para mandar os filhos para cá. E graças a Deus os filhos aqui chegando conseguiram todos fazer curso superior, etc. E está há quanto tempo ensinando física na UES? Bom, eu comecei, eu entrei na universidade em 1962 como aluno e entrei como professor em 1966. Né? Foi rápido, né? Foi. 4 anos só. 4 anos. É muita coisa. Depois eu saí, fui para o ITA, fazer o meu mestrado no ITA, depois voltei, trabalhei 4 anos aqui, retornei para o sul do país, fui a Campinas, na Unicamp, fui lá e eu fiz meu doutorado, né? E depois, ao voltar, aqui nós criamos o curso de mestrado, curso de doutorado, etc. Porque eu sou da primeira turma de físicas da Universidade Federal do Ceará. No ITA. Você foi do ITA? Fui do ITA. Então, é um gênio. Inclusive dei aulas no ITA. Quem eu conheço do ITA, todos são muito inteligentes. Muito obrigado. É verdade. Quem faz o ITA é um exemplo. Muito obrigado. Não tem nem o que discutir, de jeito nenhum. E por isso você é um homem tão modesto que eu digo, na minha ótica, você é um homem muito importante. Muito obrigado. É simples. É um homem de uma figura linda. Muito obrigado pelos elogios. Os elogios são verdadeiros. Obrigado. Existe uma coisa, sabe, seu Julião, que eu aprendi: nunca elogiar sem sentir. Eu só faço elogio se for verdadeiro, porque é percebível. Nós sabemos distinguir um elogio verdadeiro de uma adoração. Eu não vou mais fazer faculdade. O que eu quis fazer, já fiz. Mas conhecê-lo para mim é uma honra. Todos os meus amigos que fizeram o ITA, que eu tenho alguns, foram muito felizes. São felizes, no sentido, inclusive, porque tem uma carreira linda, né? Obrigado. Certo? Quanto tempo no ITA? No ITA eu estive 3 anos. No ITA. 3 anos. Eu fiz o meu mestrado. Exato. Eu fui no meu mestrado e também trabalhei como professor do ITA. Muito. Ensinar no ITA é muita coisa. Eu tenho aqui alguns alunos que hoje são pessoas de alto nível aí. Exatamente, meus amigos todos são. Começaram no colégio militar. Fizeram ITA
e passaram mesmo. Hoje não vivem nem aqui no Ceará, vivem fora daqui. São todos muito bem-sucedidos, porque eu acho que nasce com a pessoa, né? A gente faz um O sacrifício. seu acho que pai foi um meu gênio. pai foi um exemplo. Um exemplo. Isso aqui é um exemplo. É Quando um eu digo gênio, é. um empreendedor à frente do seu tempo, É. quer dizer, eu só poderia, o pagamento que eu faria a ele por tudo que ele fez por mim, Seria pelo meu essa irmão, seria lembrança. deixar essa lembrança, deixar registrado para a posteridade o que foi o meu pai. Um exemplo de homem, De homem, tá certo? Um que exemplo hoje em de dia pai é de tão família, difícil. de trabalhador, de comerciante, de empresário, que ele foi empresário, tá certo? Um empresário de, até de impossível. sucesso lá em Vaz Alegre, né? É até quase que impossível, dentro do mundo que vivemos, um homem vir da seca e vencer tudo isso e Sozinho, sozinho. Certo. Sem política, sem essa Exatamente. balbúrdia de elogios fáceis. Então, jamais eu poderia deixar de prestar essa homenagem ao meu pai. Porque Vai ser quando o lançamento? o lançamento vai ser no próximo dia 2 de dezembro, Aonde? no Náutico Atlético Cearense, Muito às bem. 19h30. Eu, quando escrevi meu primeiro livro, é um livro simples, sobre o ser humano, que eu adoro viver, adoro o ser humano, embora tenha medo até do ser humano. Porque nós temos que ter restrições. Certo. É perigoso viver, né? Eu lancei aqui no Fortaleza, lancei no Ideal e no Náutico, com o Carlos Dauchi, que já se foi, Lá né? da UFC. Da UFC. Ele é da área De ciências humanas. ciências né? humanas. Exatamente. Foi ele, eu nem o conhecia na época. Eu lancei em Recife, escrevi em Recife e lancei aqui 2 livros. Que bom. Certo? Parabéns. O meu livro perto do seu pai não é nada comparando com essa genialidade. Ele foi um gênio, Muito obrigado. né? E o senhor é exemplo desse gênio, né? Já fez muitos convites. Estou fazendo agora os Excelente. convites. Inclusive, eu vou convidar também o prefeito de Vaz Alegre, Muito secretário bem. de Cultura. Quem vai apresentar? Quem vai apresentar é o professor Odimar, que é do Lions Fátima. Eu conheço, mas Ele é da academia, né? Ele já veio aqui? Já veio aqui. O professor Odimar vai ser Muito bem. que vai apresentar. Estou muito feliz de tê-lo conhecido. Obrigado. Espero que o lançamento seja um sucesso, que vá muita gente e veja todos os livros. Obrigado. Viu? Espero que sim. Eu estou dizendo assim, não é porque eu seja avarenta, não. É porque é um trabalho tão difícil. Você editar um livro, os gastos são tão altos, não é verdade? E doar apenas uma coisa aqui, ali, mas a maioria venda todos. Que é para poder as pessoas terem acesso ao livro. Se for dar só aos grandes, os pequenos não vão conhecer a sua obra, né? Exato. Certo? Inclusive, o lançamento, nós estamos contando com a colaboração do companheiro Mariano, que é presidente do Lions Fátima, e nós vamos fazer E um dos diretores do Náutico. um dos diretores do Náutico, e a renda que a gente obtiver na venda do livro, metade vai ser para as obras sociais do Lions Clube. E é verdade. de Fortaleza Lá Fátima. já ajuda muito, muito. E tudo que nós arrecadarmos, nós vamos repartir. Metade para custear mais ou menos ajudar as despesas, pessoas. e metade para o Lions Lá, Fátima. eu E agora mesmo, nesse Aí momento, eu já lhe ele- convido, tá Muito certo? Vou obrigada. repassar um livro. Lindo. É seu pai? Não, esse é meu irmão mais novo. Certo. Meu pai casou-se 2 vezes, né? Inclusive aí na capa tem a foto dele com a primeira esposa, que é minha mãe, e tem Certo. na frente, né? Aqui. A primeira mulher é a minha mãe e a segunda esposa dele,
que é a mãe desse rapaz que está aí, né? Muito bem. Estou muito feliz de tê-lo conhecido. Por favor, seu Juliano, dê nessas câmeras todos os seus contatos, faça um convite e para que as pessoas irem ao lançamento do seu livro. Ok. Vai fazer um dia de quinta-feira? Quinta-feira. É o melhor dia de se lançar livro. É de exatamente. quinta-feira. É. Porque fica entre o fim de semana e o começo. Sábado, sexta-feira, nem pensar. É um fracasso. Quinta é um dia ótimo. Ótimo, que bom, É que bom. ótimo É. mesmo. Orientação do Fala- companheiro Mariano. Pois né? é, eu nem sabia disso. O meu livro eu lançava quinta-feira. Que bom. Estava tudo certo. Então você volta a gravar. Você vai bater as fotos, nossa, Então, dê os seus contatos. então, pessoal, muito obrigado de estar aqui, sendo entrevistado, e eu quero aproveitar esse momento para convidar os meus amigos inclusive de mocidade, que ainda tem muitos aqui que moram lá no bairro onde eu vim residir quando aqui cheguei em Fortaleza, que foi o Montese. Quero convidar a vocês, meus companheiros, meus amigos de outrora e de agora também, convidar meus colegas da Universidade Federal do Ceará, e convidar a todo o pessoal, os meus companheiros de lá, dos vários clubes